Agora nós vamos falar sobre Lei Rouanet e corrupção com a Procuradora da República, Tamea Danelon. Tamea, venha para cá. Você tem algum parentesco com Dallagnol? Não, né? Não, não. Só a sonoridade do nome. Todo mundo pergunta se somos irmãos, mas não, só parecido. Outra coisa, mas você também surfa? Não, surfar não. Nada, nada? Não é minha praia. Embora eu seja santista, né? Sou da praia, mas não sou muito boa na prancha, não. Mas nas artes marciais você é muito boa, né? Aí sim. O que você faz? Que tipo de arte marcial? Eu fiz karatê muitos anos, desde pequena. E ultimamente eu fiz também Muay Thai, que eu acho bacana. A arte marcial tem o lado da concentração, da disciplina. E isso ajuda, assim, no dia a dia, que é muito estressante o nosso trabalho. Então isso ajuda. E você continua fazendo, então, sempre? Eu dei uma paradinha que eu tive uma lesão no ombro, né? Então, não estou mais tão assídua nos treinos, né? A lesão foi em função da prática? Um pouquinho da idade também, né, João? Muito velha, é um caco. Mas eu comecei o karatê, eu tinha 12 anos, né? 13, 14, né? Agora, depois dos 30, né? Fica mais difícil. Tá bom. Me fala, vamos explicar, ninguém ainda... Tem gente que ainda não entendeu o funcionamento da Lei Rouanet. Será que você dá uma explicação no geral, depois a gente entra nos particulares? Claro. Bem, a Lei Rouanet é uma lei boa, uma lei importante, onde o Estado passa para particulares o incentivo à cultura. Tá? Então, na verdade, não é que o Estado custeia um projeto, não sai diretamente do orçamento do estatal. Como que é feito? A pessoa que investe, que investe num projeto cultural a ser realizado, ele tem uma dedução do imposto de renda. Então, é que nem a lei do esporte. É um incentivo para que particulares, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, gostando de um projeto cultural, que paguem financeiramente. E esse valor, uma parte desse valor, pode ser deduzido do imposto de renda. Agora, tem uma confusão louca, porque, pelo que eu sei, eu nunca fui beneficiado pela Lei Rouanet. Não sou produtor, nunca entrei com nenhum pedido de produção de espetáculo. Agora, em vários projetos, que nem todo projeto é aprovado, né? Não. Em vários projetos, às vezes até sem meu conhecimento prévio, a pessoa coloca o meu nome como diretor, depois pede o consentimento, eu digo, não, tudo bem. Vejo primeiro qual é o projeto, qual é a peça, porque geralmente, no meu caso, são peças de teatro, eu vejo se me interessa dirigir aquela peça ou não, e permito que o meu nome conste na ficha técnica como diretor do espetáculo. Não ganho um centavo com isso. O que eu ganho depois é sobre a bilheteria, sobre qualquer acerto que eu faça eventualmente com o produtor. Mas as pessoas confundem tudo, acham que... mas o seu nome está lá. O meu nome está como diretor, não faço parte da produção. Mesmo assim, a confusão continua. Não sabem direito por que é que o governo dá dinheiro para as pessoas produzirem espetáculos, ou seja lá o que for. Então, é bom isso que você deixou claro, que o governo não dá diretamente dinheiro para ninguém produzir nada. Exatamente. Né? Dá a possibilidade de captar. E muitas vezes, eu sei de vários casos, de muitas vezes que a pessoa tem a licença para captar e não consegue. Simplesmente, não deu, procurei e não deu. Agora, de repente há um abuso. Isso é que eu estou estarrecido de saber de pessoas que se aproveitaram da lei, por exemplo, para financiar casamentos. Como é que foi essa história? Vê se eu consigo entender. Infelizmente, nós trabalhamos no Núcleo de Combate à Corrupção e, infelizmente, no Brasil, a corrupção é endêmica e sistêmica. Então, ela tem corrupção na saúde, na educação, no esporte e também na cultura. Então, de fato, acontece, alguns grupos, alguns produtores de eventos culturais se valem fraudulentamente da Lei Rouanet
para que recebam um benefício fiscal para, por exemplo, financiar uma orquestra sinfônica para a periferia, ou um teatro. Só que muitas vezes eles empregam fraude. Então, não é realizado esse evento cultural, e sim eventos para as próprias empresas beneficiárias. E tem um caso que está em investigação, da chamada Boca Livre, que aconteceu isso mesmo. Uma parcela do dinheiro que foi deduzido da carga de tributação foi pago um casamento para o filho de um produtor cultural. Agora, só para eu entender, como é que a pessoa conseguiu fazer isso? Quer dizer, deve ser um esquema muito bem armado, porque, pelo que eu sei, os produtores, a pessoa que produz uma peça e levantou dinheiro através da Lei Rouanet, depois ele tem que fazer uma prestação de contas. Exatamente. De centavo, de táxi que foi tomado, de fita durex que a produção comprou. Uhum. Como é que a pessoa consegue burlar isso? Olha, em algumas investigações nossas, nós constatamos que é juntado os documentos falsos, como terceiros, fornecedores de algum equipamento, atestavam que receberam dinheiro para entregar esses equipamentos, mas muitas vezes são fraudulentos. Tá? E outra coisa que acontece também, Ju, é a falta de fiscalização. Quando nós falamos de dinheiro público, seja ele saindo diretamente do Estado, ou seja ele deixando de entrar nos cofres públicos, que é bem um exemplo da Lei Rouanet, uma renúncia fiscal, tem que ter uma fiscalização. Então, não é possível que seja no âmbito do Ministério da Cultura, no Ministério dos Esportes, que saia dinheiro público sem uma fiscalização. Então, por vezes, não há uma fiscalização efetiva. Então, e às vezes nem há fiscalização. Então, são juntados documentos, muitas vezes fraudados, e acaba nesse desvio. E passa. Exatamente. Num caso desse, Jô, esse grupo que está sob investigação, durante 20 anos veio fraudando a Lei Rouanet. E teve um benefício de 180 milhões de reais. E esse valor muito alto... Nenhum tostão aplicado efetivamente em cultura. O que foi levantado até o momento é que não foi aplicado em cultura. Eram feitos eventos para as próprias empresas que recebiam essa isenção fiscal. Você vê que é um absurdo muito grande, porque eu sei de pequenas companhias de teatro, pequenos grupos que dependem desse dinheiro da cultura, que eles podem angariar fundos graças à Lei Rouanet e não conseguem. E, no entanto, tem um grupo que se favorece da lei para roubar, né? Para roubar do bolso de quem está seriamente trabalhando com o benefício da lei. Exatamente. Outra coisa também de certas loucuras que acontecem, como agora foi convocada para dar explicações sobre a Lei Rouanet, a Tomi Otaki, que morreu o ano passado com 100 anos. Você soube desse caso? Não soube, eu não soube, mas eu soube de casos em que foi utilizado o nome de maestros famosos que ele também nem sabia que o nome dele estava sendo usado num projeto. Então, é muito importante que tenha essa fiscalização, tanto do próprio órgão, no caso o Ministério da Cultura, como da CGU, outros órgãos que precisam estar devidamente assessorados, com uma infraestrutura orçamentária boa para poder fiscalizar. Porque para evitar esse tipo de fraude, né? O negócio da Tomi Otaki me lembra, na época da ditadura, que convocaram Sócrates, o filósofo, convocaram também para depor o Dostoiévski, e agora convocam a Tomi Otaki para dar explicações sobre o uso da Lei Rouanet. Agora, esses envolvidos nesse caso, que você falou em quanto? 180? 180 milhões. Foi constatado durante 20 anos. Esse grupo, ele atuava sempre dessa forma, com empresas, grandes empresas de diversos ramos e que obtinham grandes deduções fiscais, porque são empresas tão grandes que pagam tanto imposto de renda que eles conseguiam deduzir quase que integralmente o dinheiro que deveria ir para a cultura. E como que eram feitas algumas fraudes? Alguns eventos seriam uma orquestra sinfônica para a periferia, ou gratuitamente ou a preços populares. Então, eles tiravam foto de um evento, eles ampliavam o número de pessoas, usavam a mesma foto para tentar confirmar o evento em vários outros projetos, para dar uma aparência de que o evento foi realizado. Então, por isso que é muito importante. Como é que descobriram isso? A CGU que descobriu.
A CGU a Controladoria Geral da União fez um brilhante trabalho que cabe à CGU fiscalizar todo o dinheiro público federal e conseguiu constatar que não existiram esses eventos, né? Compensação, casamentos maravilhosos. Sim, isso aconteceu. Buffets extraordinários. Agora, você começou na carreira trabalhando no caso do juiz Nicolau. Isso. O famoso Lalau. Foi o primeiro grande caso que eu trabalhei um pouco, né? Eu não era do caso, assessorei um pouco a procuradora. Como é que foi o seu primeiro contato? Olha, foi muito interessante. Você chegou a ter contato com ele? Sim, sim, com o senador Luiz Estevão. Então, para mim, foi um aprendizado. Eu tinha acabado de passar no concurso. E esse caso demonstra muito a falência do nosso sistema. Por quê? Porque essa participação minha no caso ocorreu há 16 anos atrás. E sabe quanto tempo durou a ação do juiz Nicolau, Jô? 23 anos. Então, essa é a regra. No país, os grandes criminosos de colarinho branco, eles são julgados em 10, 15 e 20 anos. E isso acaba resultando o quê? Na prescrição. Então, quando eu falo dos escândalos da Lei Rouanet, que também acontecem em outras áreas, é muito por conta do nosso sistema, porque tem muitas brechas no nosso sistema. Mas isso vale não só para o colarinho branco, como para qualquer criminoso, não é? E às vezes tem pessoas que ficam presas durante anos sem julgamento. Aí quando vai a julgamento, a pessoa é absolvida e já passou, sei lá, 10 anos na cadeia. Isso está errado. É uma falha muito grande dentro do sistema. Exatamente, né? Mas quando nós falamos de grande corrupção, até o meu colega Deltan já veio aqui, já explicou bastante, até falou das 10 medidas, né? Os grandes criminosos de colarinho branco, que têm muito poder econômico, eles se valem dos melhores advogados que, por muitas vezes, apenas protelam o processo. E demora muitos anos para ocorrer a prescrição. Daí a pessoa não é presa, o dinheiro apreendido é devolvido. Então, é muito importante, Jô, diante dessa situação de corrupção que assola o país, ter mudanças sistêmicas. E daí que surgiu a campanha 10 medidas contra a corrupção. Pois é, nessas 10 medidas para a corrupção, há pessoas que acham que tem umas 2 medidas ali que ferem a Constituição no todo, que acaba havendo uma interferência entre os poderes. Você acha que isso é perigoso, que isso aconteça? Não, Jô, isso não acontece, não, porque as 10 medidas, elas foram escritas por especialistas, vários acadêmicos reanalisaram. Então, a ideia é o quê? É tornar o sistema mais efetivo, porque atualmente nosso sistema é disfuncional. Qual que é a regra de grandes corrupções? Demorar essa eternidade, como é o caso do juiz Nicolau, como é outro caso do Propinoduto, que era uma máfia de fiscais do Rio de Janeiro, que está tramitando há mais de 16 anos o processo. Na Suíça está bloqueado mais de 40 milhões de dólares e não acabou o processo ainda. Então, essa é a regra. Mensalão e Lava Jato são operações que são pontos fora da curva. É uma exceção. Agora, se eu perguntar para o pessoal aqui da plateia se alguém conhece mais de 3 ou 4 pessoas, grandes criminosos corruptos que estão presos, posso fazer essa pergunta para a plateia? Claro, claro. Alguém de vocês poderia me citar algum caso de corrupção grande, tirando o Mensalão e tirando o Lava Jato, que já estão presos e depois que acabou o processo? Não, mas aí também é porque não vem a público, né? Não é porque vem a público. Se você falar Mensalão, Zé Dirceu está preso. Sim, né? Mas tirando essas 2 operações que são pontos fora da curva. Claro. Os demais casos é essa impunidade. É o exemplo do juiz Nicolau, que agora que o senador Luiz Estevão foi preso, porque o Supremo mudou o entendimento pela possibilidade da prisão em segunda instância. E essa é uma das medidas. Então, Jô, infelizmente, algumas críticas que são feitas às 10 medidas são muito genéricas. Violam as garantias fundamentais. Agora, qual garantia fundamental foi violada? Qual medida? Então, fica muito fácil essa crítica genérica, porque, na verdade, a ideia é tornar o sistema mais eficiente, mais rápido, tanto para o inocente ser absolvido num prazo razoável, como o culpado seja condenado. E como é que está essa batalha pelas 10 medidas? Olha, está indo bem, já tem uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Agora, as 10 medidas, nós tivemos assinaturas de mais de 2 milhões de pessoas que subscreveram as 10 medidas e foram para o Congresso Nacional na forma de um projeto de lei de iniciativa popular.
como aconteceu na lei da ficha limpa, que foram coletadas as assinaturas. Então, agora tem a comissão da Câmara, onde o relator é o deputado Onyx Lorenzoni, um deputado ficha limpa. O presidente também, deputado Passarinho também, ficha limpa, isso é muito importante deixar bem claro, que são pessoas que estão comprometidas com o combate à corrupção. Está tendo várias discussões, várias audiências públicas com especialistas. Já foi o Dr. Moro, o Deltan, para que seja discutido. E acredito que no máximo em 2 meses vai ser feito um relatório final com as medidas e vão ser votadas. Bom, vamos torcer para que essa característica tão endêmica e sistêmica da nossa corrupção, a gente esteja vendo, não é nem a luz no fim, no túnel, é que a gente comece a enxergar pelo menos o túnel. Muitíssimo obrigado pela sua presença conosco. Eu conversei aqui com a Tameia Danelon. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta.